Por que que as pessoas têm medo do câncer? Aí algumas pessoas até falam assim, mas é óbvio, porque eu não teria medo do câncer, né? Então eu quero tirar um pouquinho esse... Vamos ver se a gente diminui esse medo desse comportamento do organismo. É uma estratégia biológica, mas não é exatamente tirar o medo, mas trazer talvez uma tranquilidade. Será que eu preciso ter mesmo tanto medo? Será? Por que é que eu carrego esse medo, né? Eu talvez não tive ninguém na minha família com alguma experiência de ter passado com algum câncer, alguma coisa, algum sofrimento. Por que é que quando alguém me fala de câncer ou eu me arrepio todo, eu fico, me traz meu coração fica batendo mais rápido, mais forte, enfim. Por que é que eu fico nesse estado? Por que que traz todas essas informações que parece que vem como uma avalanche, né? Aquele medo, aquela insegurança, enfim. Por que é que acontece isso com as pessoas, né? Mas, olha só que interessante, o mesmo comportamento, a mesma estratégia biológica de comportamento na nossa biologia que provoca um câncer é a mesma que me traz uma espinha no nariz, tá? É a mesma estratégia que me traz uma alergia de pele. É a mesma estratégia que vai me provocar uma gastrite. É a mesma estratégia que vai deixar meu intestino preso. Então, as pessoas têm um grande medo do câncer, mas, como eu disse para vocês, é uma estratégia de comportamento. Então, vamos lá, vamos desmistificar tudo isso aqui. Por que é que as pessoas têm medo do câncer? Primeiro fato, é porque, claro, nós temos, uma estratégia de sobrevivência, nós termos medos daquilo que nós consideramos que pode nos levar à morte. Isso é provado porque os animais, inclusive, que não tinham medo, que não temiam, por exemplo, predadores maiores, enfim, eram considerados animais destemidos, esses animais, eles foram extintos. Então, ao longo da natureza, só sobrevive aquele animal que, sim, ele vai para cima, ele ataca, mas também foge, porque fugir também é uma estratégia da natureza. É uma situação de luta ou fuga. E olha só, tanto é que, olha, para qualquer um aqui de nós, se aparecer um leão agora na sua frente, um leão, se aparecer, é claro que é uma situação totalmente anormal, mas e se aparecer? Se você fosse num circo agora e lá no circo o leão escapou, o que é que você faz? Você vai enfrentar o leão? Então, o que é que você faz para garantir, de forma instintiva inclusive, para garantir a sua sobrevivência? Provavelmente você vai correr, você vai tentar fugir. Por quê? É uma questão, aciona um mecanismo de medo que na verdade vai garantir a sua sobrevivência. Então é uma situação que te coloca, que aumenta, tem um ganho de tempo, porque enquanto você foge, você de repente sobe numa árvore, não sei, o leão se distrai com outra coisa, mas é claro que você não tem nenhuma chance enfrentando esse leão, cara a cara, enfrentando, você não tem nenhuma chance, nem eu, nem você, nem ninguém, né? Se o domador não teve chance, esse leão escapou, imagina qualquer um de nós aqui, né? O mesmo comportamento, a mesma estratégia de sobrevivência, e eu bato nessa tecla, a mesma estratégia de sobrevivência que acaba provocando um comportamento com um aumento de células, né? É claro que acaba sendo um aumento desordenado de células, mas que aí vai ser diagnosticado como câncer, em muitas vezes. É a mesma estratégia de sobrevivência que vai trazer uma espinha no seu nariz, que vai trazer uma alergia, que vai trazer uma unha encravada, tá? É a mesma estratégia. A diferença é a proporção disso tudo e o local que manifesta. É claro que isso aí é uma pista interessantíssima para nós bioneadores, para a gente poder identificar o que é que aconteceu pouco antes do início dos sintomas. Muita gente vai falar assim, mas é claro que eu tenho medo do câncer, eu já ouvi pessoas que morreram de câncer, já teve gente na minha família, enfim, é claro que eu tenho medo do câncer. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o mesmo comportamento, a mesma estratégia biológica que provoca o câncer é a mesma estratégia biológica que vai provocar, de repente, o intestino preso em você. Ah, mas Adalto, um pode matar, o outro não mata, de repente. O intestino preso não vai matar ninguém, eu tomo um laxante e está tudo resolvido. Mas o câncer, ele pode matar, por isso eu tenho medo. Mas espera aí,
Ninguém, na verdade, até hoje, morreu de câncer. As pessoas morrem das complicações que o câncer pode trazer. Por exemplo, obstruindo uma via, por exemplo, comprimindo um órgão. E aí, é claro, tem complicações. Mas, propriamente, pelo câncer, não é exatamente assim que ocorre esse processo. Então, mas acaba gerando medo. E o medo é muito interessante porque é uma estratégia também de sobrevivência. Porque é claro que aquilo que nós temos medo, nós vamos evitar. O evitar diz respeito muitas vezes a fugir, evitamento. Então, eu fujo daquilo que me faz mal. Eu fujo, se eu não quero assistir um jornal porque está falando muita política, aí eu fujo disso. Eu não gosto de novela, eu fujo daquilo, vou assistir um seriado, vou pesquisar, vou ler um livro, enfim, vou fazer outra coisa. Mas aquilo que não me deixa confortável, que me traz medo, que me traz desconforto, é claro que eu vou fugir disso tudo. Porém, olha só, quantas pessoas desde pequenos nós ouvimos, né, e vimos na televisão, através de filmes, através de notícias jornalísticas, através de informações da nossa família, quantas pessoas nós já ouvimos falar que morreram de câncer? Quantas pessoas? Muitas e muitas pessoas. Então, desde pequenos, nós aprendemos, isso ficou marcado, isso ficou registrado no nosso cérebro, que o câncer mata. Mas espera aí, e se o câncer fosse... E se nós tivéssemos aprendido que o câncer, assim como o intestino preso, assim como qualquer comportamento no organismo, é uma estratégia biológica. É uma estratégia biológica. Se nós tivéssemos aprendido dessa maneira, provavelmente nós não teríamos esse medo do câncer, né? Essa coisa de ficar apreensivo, né? Por exemplo, olha só, deixa eu contar uma situação aqui. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, olha só essa situação, mais ou menos, né? Ela dentro de uma clínica, né? Fazendo uma consulta com o médico, e o médico olha alguns exames e fala, olha, a senhora tem câncer, o senhor tem câncer. Então é mais ou menos assim que passa. Ou talvez tenta amenizar um pouco, olha, nós analisamos os exames aqui e foi constatado uma proliferação celular, nós vamos ver se é maligno ou benigno, né? Mas é mais ou menos por aí, não tem muito uma forma de amenizar. Porém, e se, né? Assim como na visão do bioalinhamento, que nós observamos isso tudo como uma proliferação celular, e se nós escutássemos da seguinte maneira, olha, o seu corpo está tendo um comportamento biológico que diz respeito a uma proliferação celular. E nós vamos investigar por que é que está ocorrendo essa proliferação celular. Qual é a vantagem que o seu corpo está vendo diante desse comportamento? E daí nós vamos estimular o seu corpo a entrar num processo de autocorreção, ou seja, para que ele não continue multiplicando células nessa região. Ponto final. Seria muito mais tranquilo, né? Mas assim, nós crescemos ouvindo que o câncer mata, que o câncer traz vítimas, até pesquisas assim, a gente assiste na televisão algumas pesquisas. O câncer de reto matou tantas pessoas no ano passado. O câncer de mama matou, né? Tem até as campanhas, né? A luta contra o câncer de mama, né? Então, o câncer de mama matou tantas mulheres no ano passado. Então, a própria maneira de se apresentar uma campanha é o que leva, né? Transforma isso tudo no medo. E o medo leva as pessoas a tentarem se prevenir contra o câncer de mama, por exemplo, né? Então, as pessoas vão para fazer o exame a mamografia, mas por medo, não exatamente por prevenção. Então, já vai com medo, né? Com uma tensão pré-existente, com uma tensão meio que rotulada, inclusive, baseado em informações que veio escutando desde criança. Olha que maluco, né? Olha que coisa louca que acaba acontecendo. A gente acaba indo para uma prevenção com medo. E pior ainda, se for diagnosticado alguma coisa, a gente recebe aquela notícia reforçando mais ainda aquele medo. Então, o tratamento às vezes fica um pouco comprometido, não porque não é eficaz, longe disso, pelo amor de Deus, nós temos aí milhões e milhares de casos que foram curados, né? Através de várias terapias, através da medicina, através de
pessoas que cuidam da nossa saúde. Mas a situação onde eu escutei desde pequeno, olha, não é do dia para a noite, obviamente, que isso muda, não é automático, não é uma chavinha que você vira e dali para frente você não tem mais medo do câncer. Mas, a partir do momento que você começa a entender que, peraí, tem um comportamento biológico como uma estratégia da natureza. O nosso cérebro, ele tenta sempre preencher lacunas. Então, olha só. Então, se você pegar o seu nome, inclusive, e cortar no meio, pega uma folha de papel e escreve seu nome em letras de forma, né? Então, o meu, Adaldo, tal. Aí você pega e dobra esse papel de forma que tampe a metade do seu nome. Tanto faz a parte de cima quanto a parte de baixo. O teu cérebro tem uma tendência a completar isso, porque ele pega partes de uma informação e ele julga o que é o restante. Então, para você não ficar sugestionado, faz uma experiência com quem está ao seu lado. Escreve o seu nome, escreve qualquer palavra conhecida. Escreve qualquer palavra numa folha e dobra a folha de modo que apareça somente a metade da palavra. Tanto faz a metade de cima ou a metade de baixo. E mostra para a pessoa do lado e fala, adivinha o que está escrito aqui? 99% das pessoas vão acertar. Por quê? O cérebro, ele pega fragmentos de informações para preencher. O cérebro, ele pega pequenos detalhes no ar, o modo de mexer a boca, e a gente não percebe, inclusive, quando a gente está falando, as pessoas, no seu campo visual, ela pega fragmentos dos movimentos da sua boca, mesmo que esteja olhando para os seus olhos, para tentar fazer sentido. Por exemplo, as palavras dá, gá, pá. Então, assim, olha, se você fechar os olhos, elas ficam muito parecidas, mas se você olha alguém falando, pelo movimento da boca, faz mais sentido. Então, olha, é muito interessante quando a gente pega esses fragmentos de informações que, como eu disse para vocês, a gente vem ouvindo desde pequeno coisas sobre o câncer. Então a gente pega um fragmento de informação que a gente ouviu lá quando criança ou na adolescência e a gente junta com a informação atual. E se essa informação não foi boa, né, o que é que eu ouvi sobre o câncer? Realmente é verdade o que eu ouvi até hoje sobre o câncer? Então, olha, a gente pega pequenos fragmentos e completa, e o nosso cérebro ele preenche essas informações. Então, isso na verdade não é só para o câncer, isso é para tudo. O modo como nós percebemos o mundo hoje é o modo como nós crescemos, é o modo como nós aprendemos, nós ouvimos, né? O modo como foi nos ensinado. Então, se eu ouvir que manga com leite faz mal, isso se torna uma crença. Então, o caso de ter medo do câncer pode, de repente, não ser medo do câncer, pode ser medo de quebrar a perna. Ah, eu tenho medo de queda de cabelo. Ah, eu tenho medo de engasgar. Então, olha só, por que você tem medo de engasgar? Porque quando eu era pequeno, uma pessoa engasgou na minha frente e morreu. Então, olha só, Então, ela pega um fragmento daquela informação e talvez faz sentido com ela, com alguma coisa que ela está vivendo hoje. E esse fragmento de informação, porque o meu cérebro, ele quer preencher tudo. Ele não consegue deixar lacunas entre as coisas. Então, por isso que quando a gente começa a falar uma palavra, outra pessoa talvez fala junto com você. Faz isso com a pessoa que está do teu lado, para você entender como o nosso cérebro pega um fragmento e ele tenta corrigir esse pequeno fragmento, ele transforma em algo que é inteiro. Como que funciona esse processo? E olha, é assim, ó. Então fala assim para a pessoa que está do teu lado aí. Eu aprendi a conseguir conectar no seu cérebro, conectar o meu cérebro no seu cérebro e dizer o número que você está pensando. Aí a pessoa vai falar assim, você não está fazendo. Não, olha, eu vou te provar agora. Então, pensa em um número de 1 a 10. Aí a pessoa, só que não me fala, e aí a pessoa vai ficar pensando, número de 1 a 10. Aí você fica olhando para ela e fala assim, olha, no momento que você quiser, você diz esse número e eu vou falar junto com você. E olha, gente, é interessantíssimo. Fica olhando para a pessoa, se encarando, o olhar tem que ficar um pouco olhando para a boca da pessoa.
Mas fica encarando ela e na hora é interessantíssimo, porque você se surpreende. Na hora que ela abre a boca para falar, o teu cérebro lê tão rápido o movimento da boca dela que ele já preenche a lacuna conforme o número. Por exemplo, o número 1. Olha como a minha boca faz, né? 1. É diferente do 9. Então, sei lá, ó, 8, né? Então, na hora que você fala, aliás, na hora que a pessoa abre a boca para falar, a tua boca acompanha o jeito que a outra pessoa está abrindo a boca também. E você consegue quase que simultaneamente falar o mesmo número da outra pessoa. Mas você faz umas 3 vezes isso, você e a pessoa se surpreende com o que acontece, tá? Então, propõe esse desafio para você aí. E aí a gente foi aumentando o desafio. Não, olha, e aí o número, eu fazendo com as minhas sobrinhas, o número já estava valendo de 1 a 1000. Então, de repente, saía lá 698 e a gente falava junto, praticamente junto, 698. Então, era uma coisa muito interessante. Mas isso tudo é para provar, né? É o modo prático da gente entender como que o nosso cérebro preenche lacunas e essas lacunas, porque não pode ficar espaço vazio. Então, o nosso cérebro age por associação. Então, olha só, quando nós associamos uma situação de medo, uma situação que para nós, né, na nossa percepção, olha que interessante, na nossa percepção é considerado como medo. E se eu lá atrás vi o câncer com medo, é claro que agora, mesmo adulto, mesmo ter passado 10, 20, 30, 40 anos, eu vou ter medo. Eu continuo com aquela informação lá atrás. E será que isso é verdade? Então, olha só, e aí eu já, como bioolhador, garanto para vocês que não precisa ter medo. Por quê? É um comportamento biológico tão natural quanto uma espinha na testa. Tão natural quanto o intestino preso. Só que as pessoas associaram que o câncer mata. Só que cá entre nós, se o intestino também ficar preso por um longo período de tempo e não ser desobstruído, é claro que a pessoa também acaba morrendo. Então, entenderam o que eu quero dizer? Só que no caso do câncer não é de uma hora para outra que talvez regride o comportamento dessas células. Então tem um jeito certo de você ir abordando tudo isso, né? Tem um jeito de avaliar esse comportamento. Depende do local, depende da intensidade. É claro também que nós não excluímos, que fique bem claro aqui, não excluímos nenhum outro tipo de tratamento, pelo amor de Deus. A medicina é muito bem-vinda, as outras terapias também são muito bem-vindas. O que nós propomos aqui é um olhar diferente sobre a saúde, é um olhar na direção da saúde, que onde o bioalinhamento trabalha é exatamente na causa primária, que é que deu origem a esse comportamento biológico. É essa a nossa visão, lá na percepção. Então, como eu percebo o mundo faz toda a diferença na minha biologia. E, gente, olha, o nosso cérebro é imperfeito. Nosso cérebro é imperfeito. Não é uma ferramenta, nossa, é massa, o meu cérebro ele nunca erra, ele é fantástico. Não, o nosso cérebro é imperfeito, porque ele julga. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes ele pega esse fragmento, é por isso que eu falei para vocês fazerem o teste de cobrir a palavra, pegar fragmentos, porque ele pega fragmentos e aí ele preenche o restante. Então ele julga que o restante da informação é X, Y e Z. Só que de repente não é. Então o nosso cérebro, sim, ele é imperfeito. Quantas vezes nós pensamos que uma situação era de uma forma e no final das contas era de outra, né? Então, olha, por que eu estou falando isso? O cérebro é imperfeito. Olha só o título desse livro, que legal. O Cérebro Imperfeito, de Jim Buonomano. O cérebro imperfeito. Então, mostrando como o nosso cérebro é imperfeito e tem limitações. E essas limitações, elas acabam nos condicionando ao que nós somos hoje, ao nosso modo de vida, a como nós agimos, enfim. Então, o nosso cérebro, ele comanda, mas ele é perfeito? Não, infelizmente ele não é perfeito. Ele ajuda em milhares de coisas, claro, e ele tenta, ele julga algumas coisas. Então, como
uma questão de sobrevivência. Então, assim, ó, o julgamento, na verdade, que o cérebro faz sempre é buscando a nossa sobrevivência. E ele ativa através da sua percepção, ele ativa glândulas, ele ativa movimentos peristálticos, ele ativa um maior batimento cardíaco, ele ativa uma respiração mais acelerada, ele ativa um monte de coisa no nosso corpo, mas tudo a partir da nossa percepção. Quando nós olhamos, né, para o tema câncer, né, e olhamos como é que a gente faz para olhar com leveza. Como é que a gente faz para olhar com leveza isso tudo? Quando eu entendo que existe um senso biológico por trás disso, quando eu entendo que antes do início dos sintomas teve uma situação que para mim, na minha percepção, foi chocante. Quando eu digo chocante é porque envolve uma tríade: impactante, inesperado e vivido em isolamento, né? Ou seja, naquele microsegundo ninguém podia fazer nada. No segundo seguinte, talvez sim, tinha uma pessoa do lado, um parente, alguém, mas naquele microsegundo ninguém podia fazer nada. Então, quando eu entendo que, sim, através da minha percepção, através do modo como eu vejo o mundo, através de como eu criei, né, de como eu conduzo as minhas crenças, que é diferente da sua, do colega, do vizinho, da esposa, do filho, cada um tem uma percepção diferente. Nem eu e o Adailton, que somos gêmeos e temos o mesmo DNA, temos a mesma percepção. São coisas diferentes e fomos criados juntos, né? E então mas nós temos nossas percepções que são muito diferentes, são parecidas na maioria dos casos, mas que são diferentes, são, né? É igual nós dois, os gêmeos, né? Se começar a olhar, fala assim, nossa, eles são iguaizinhos, mas fica um minuto na frente, né, procurando o jogo dos 7 erros, você vai ver que somos diferentes no final das contas, né? Essa experiência que eu falei para vocês aí, é bem interessante essa questão do preencher, né? O nosso cérebro, a gente começa a ver que é imperfeito, ele julga demais, ele é muito rápido, mas ele julga, o cérebro é uma encrenca, porque ele julga e às vezes julga errado. E aí a nossa percepção vai agir diante desse julgamento que o cérebro fez. E a nossa percepção, diante das respostas que ela tem, ela vai moldar a nossa biologia. Eu gosto dessa palavra, moldar, porque aí vai determinar se você será um indivíduo saudável a partir desse evento, que foi impactante, inesperado, ou você será um indivíduo que terá alguma doença crônica, por exemplo, ou uma doença aguda, mas que terá um comportamento diferente no seu corpo. Então, às vezes é para melhor, às vezes é para pior. Mas o que acontece é que aconteceu algo antes, que meu cérebro percebeu, que a minha percepção, na verdade, entendeu de uma forma e o cérebro comandou um comportamento no organismo. Uma estratégia, na verdade, de sobrevivência. É um comportamento biológico necessário, mas que nós carregamos há bilhões de anos, enfim, mas que é para garantir a nossa sobrevivência. Como eu disse, os animais que não têm medo, eles foram extintos, né? Imagine se a gente não tivesse medo das coisas, né? Então, por exemplo, a gente ia pegar o carro e correr e botar o ponteiro para colar, porque eu não tenho medo de um acidente, eu não tenho medo de ter uma curva, eu não tenho medo de ter um cachorro atravessando a pista, eu não tenho nada. A sobrevivência está comprometida. Rapidinho morreria. Se eu não tivesse medo de leão, pulava lá na jaula do leão e ia pentear a juba dele, né? Tá louco, né? Então, vou lá escovar os dentes do leão. Vai morrer. Então, então assim, olha, isso tudo a gente vai entendendo como o nosso corpo ele tem manifestações que não são aleatórias, não são ao acaso, mas sim existe um senso biológico inteligente. Também podemos mudar de visão, né? Enxergar a saúde como valor, prevenção com foco na saúde e não na doença, e espantar o medo por meio do conhecimento. Einstein já dizia isso, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Por quê? Quando você ganha conhecimento, querendo ou não, a tua consciência ela expande. E essa expansão é uma ida sem volta. Essa expansão ela traz novos conhecimentos, ela traz novas oportunidades. Você enxerga diferente as coisas. Por quê? A sua mente expandiu. É impossível voltar atrás. Não tem mais como
a partir do momento que você ganha um conhecimento, é impossível, né? Tem até uma frase assim, eu não sei se está correto o português ou não, mas é muito usada, eu já ouvi muito essa frase, quando você vê alguma coisa é impossível desver, né? Então, eu acho engraçado, mas é muito verdadeira essa frase, porque você passa a ter um conhecimento. E se aquilo, né, a partir do momento que você tem esse novo conhecimento, gente, é impossível alguém tirar isso de você. E isso, se está direcionado na saúde, opa, por que não? Se é o nosso bem mais precioso, por que não? Se faz parte da nossa sobrevivência. Então, por que não investir na sua saúde? E é aí que a gente começa a entender o mecanismo de não ser vítima, mas sim de ser protagonista da sua saúde. Protagonista, porque muita gente fica terceirizando a saúde, né? Chega lá no profissional da área da saúde, ou no terapeuta, ou qualquer profissional, e é como se entregasse assim, olha, cuida da minha rinite, tá aqui, ó. E o que eu faço com isso, né? Enfim, o que eu faço com isso no sentido de, você é o profissional, se vira com isso aí. E aí, enfim, mas é claro, gente, é claro que você tem uma parcela de responsabilidade nisso, porque você não é vítima, não te colocaram essa rinite aí. Então você tem, a sua percepção levou a esse comportamento biológico, assim como a sua percepção pode levar a um outro comportamento biológico que é o câncer, certo? Então assim, olha, quando a gente começa a olhar, entender que o nosso corpo ele tem comportamentos biológicos e não doenças, já modifica o quadro. Então nós temos comportamentos, entendam isso, gravem isso, nós temos comportamentos biológicos no nosso corpo, doenças não. Porque doenças é pesado, nós ouvimos desde pequeno que as doenças matam, as doenças são conceitos, são situações que nós corremos perigo de vida. Agora, comportamentos biológicos, quando nós entendemos que tudo que acontece no nosso corpo são comportamentos biológicos, aí a coisa muda. Porque sobre comportamentos biológicos, eu posso fazer alguma coisa. Eu talvez tenha uma parcela de responsabilidade nisso. E que bom que eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Por quê? Porque se eu participei, através da minha percepção, para o meu corpo ter esse comportamento biológico, a minha percepção também, se eu mudar o jeito de perceber as coisas, o meu corpo pode naturalmente começar a ter comportamentos diferentes. E o que é que eu estou falando aqui? Estou falando de autocorreção, que algumas pessoas vão chamar de cura, algumas pessoas vão falar de correção biológica, algumas pessoas vão falar de saúde. Então, olha que interessante, eu começo a ser protagonista e deixo de ser vítima. Então, esquece a doença e começa a olhar agora como comportamentos biológicos. Então, por que as pessoas têm medo do câncer? Porque enxergam como uma coisa fatal, como algo maligno. E se você começasse a enxergar agora como comportamento biológico? E se você começasse a enxergar agora como uma reação necessária do seu organismo para garantir um tempo de sobrevivência? Ah, Doc, mas o câncer mata. Já escutei falando que o câncer mata, isso e aquilo. Sim, mas olhe onde é que está acontecendo essa manifestação, esse comportamento biológico, porque a maioria das vezes o câncer acontece para aumentar a função daquele órgão ou tecido. Então é lá que você tem um conflito biológico. Nós chamamos de conflito biológico, porque o corpo ele tenta resolver um conflito. Ele sempre busca a saúde e não uma autodestruição. O corpo não é suicida. A natureza... Você já parou para pensar? Olha só. Que a natureza não é suicida? Muito menos o nosso corpo, muito menos a nossa biologia. Tudo que acontece, e é por isso que nós chamamos de comportamento biológico, tudo que acontece no nosso corpo é para garantir a nossa sobrevivência. É que nós crescemos aprendendo de uma forma. Será que a forma que nós crescemos aprendendo é a correta? É a verdade absoluta? Quisera eu ter aprendido de outra forma, como um comportamento biológico. Quando a gente começa a olhar, e não é só um pensamento positivo. Por quê? O pensamento positivo ele pode ajudar, mas não sustenta nada. Não dá ele pode ser uma alavanca para você começar algo, mas não vai sustentar.
O que nós propomos aqui é justamente ter uma nova percepção. A percepção, sim, a percepção é capaz de mudar a sua biologia. A percepção molda, é ela que vai transformar você no indivíduo saudável ou no indivíduo doente. É a sua percepção que provoca comportamentos biológicos. Então, quando nós entendemos isso, nós podemos começar a ter escolhas entre ser um indivíduo saudável ou um indivíduo que necessita de cuidados. Por que nós podemos ter escolhas? Porque nós podemos ter ações. A partir do momento que nós sabemos o que deu origem ao comportamento no nosso corpo, nós podemos ter ações diferentes. Quando nós temos ações diferentes, adivinha o que acontece? Resultados diferentes. É isso. Então a gente só precisa entender o que é que deu origem a esse tipo de comportamento. E aí os resultados começam a ser diferentes. E aí é que acontece toda uma mudança biológica que é fundamentada por vários neurocientistas, por vários profissionais da saúde que já ganharam inclusive prêmio Nobel. Nós o que fazemos é apresentar as suas práticas e teorias. Então o que o Bioelemento faz, usa como base todos esses estudos já comprovados. E hoje não foi por acaso, olha, eu coloquei essa camiseta aqui, que eu adoro essa camiseta aqui, olha que legal, ó. Eu sou causa, não consequência. Então, para mostrar que nós não somos vítimas da natureza, nós não somos vítimas, na verdade, de nada. É a nossa percepção que leva a um comportamento biológico, é um acionamento de um programa biológico de sobrevivência e não de um programa que me leva à morte, né? Então, são fragmentos de informações que a gente ouve desde criança, mas que não é uma verdade absoluta, não é uma sentença. Mas sim, agora nesse momento a gente pode começar a entender que nós talvez possamos mudar a nossa biologia. E isso eu estou falando talvez numa maneira modesta, porque não sou eu que estou falando, mas sim cientistas que são neurocientistas que são mundialmente conhecidos. Então, que já tem livros, best-sellers e já produziram filmes sobre o assunto e até já ganharam prêmio Nobel. Mas então é interessante demais esse mundo. Um câncer não vem para nos destruir, mas para aumentar, na maioria das vezes, a função de um órgão que o organismo entendia que não estava cumprindo o seu papel. Então, olha, é a mesma coisa assim, ó, você consegue carregar um sofá sozinho? Então você pede ajuda para outra pessoa, para 2, 3, 4 pessoas. Então, se você não conseguiu, é como se você não estivesse conseguindo desempenhar o seu papel sozinho, né? Então, é preciso aumentar o número de pessoas para carregar aquele sofá. É a mesma coisa que acontece no nosso corpo. Aonde aparece uma proliferação celular, é como se o corpo recrutasse, tivesse que aumentar de tamanho, e por isso vem a proliferação celular, para aumentar a função daquele órgão ou tecido, para exercer melhor a sua função. É só isso. Claro que cada parte tem uma leitura específica para isso, né? Mas de um modo geral, para você entender aqui, é mais ou menos assim que funciona esse processo. E aí a gente começa a ver que, na verdade, agora começa a entender o que é isso de ganho de tempo, de ganho de estratégia de sobrevivência, de estratégia de comportamento. Então, peraí. Então não está vindo para nos destruir, aumentar, e aí obstrui e mata a pessoa. Não, não é isso. É porque o corpo está recebendo uma informação que precisa aumentar a função daquele órgão. E é isso que acontece. E aí eu pergunto para você, precisa ter medo? Olha, só precisa mudar a percepção para mostrar para o corpo que no momento atual, no momento agora, no momento presente, já não precisa mais ter esse tipo de comportamento. Já não é mais necessário aumentar a função daquele órgão ou tecido. E aí o que pode acontecer? Quando eu ganho consciência sobre isso tudo, o meu organismo ele começa, ou seja, eu mudo a percepção, o meu organismo começa também a mudar a minha biologia na direção de uma autocorreção. E como eu disse a vocês, algumas pessoas vão chamar isso de cura, algumas pessoas vão chamar de milagre, algumas pessoas vão chamar de saúde, certo? Mas o importante é que restabelece todo um equilíbrio biológico no seu corpo, certo?